Abençoados e abençoados, graça e paz. Hoje, quarta-feira, dia 23 de agosto, por volta das 21h15, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Vamos lá! Um forte abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Amo a todos vocês, não tão somente os da graça de Deus, mas os nossos irmãos que estão lá preso nas sinagogas, debaixo de preceitos dos homens, frequentando templos. A eles também nós amamos e amamos muitos. Isaías capítulo 42, versículo 8, diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória a outrem não a darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. O tema de hoje é: a minha glória a outrem não a darei. Por que eu resolvi gravar um vídeo a respeito deste capítulo 42 de Isaías, versículo 8? Porque a gente percebe, e por mais que a gente tenha falado em várias mensagens da graça de Deus, que Deus é soberano, que Ele é único e que Ele reina sobre tudo e todos, que Ele é o Senhor, muitos ainda que estão presos dentro dos templos não conseguem entender isto. Haja vista que lá dentro das sinagogas, dos templos religiosos, os homens procuram ocuparem posições, querem sempre estarem em destaques, em evidências, chamando para si toda a atenção. Mesmo que eles não venham admitir, eles tentam dividir a glória de Deus. Eles têm títulos. Quando não se contenta com um, eles procuram um outro título superior a este que antes tinham. Eu me lembro que há 30, 40 anos atrás, o título mais em evidência era de pastor. Depois criaram o bispado, o apostolado, hoje tem bispo primaz. E eu sempre digo que nós não vamos nos espantar quando um desses homens se auto-intitularem semideus. Porque na prática eles já são. Eles é quem decide tudo, eles é quem dita, eles presidem, as decisões partem deles, todas as atenções são voltadas para eles, eles são os centros em todas as reuniões, sejam elas administrativas, sejam elas que eles chamam de cultos, né? Dentro desses lugares. Eles são o centro das atenções. Eles são tratados de forma diferenciada. Eles dizem serem ungidos de Deus, anjos da igreja. Eles dizem ter uma suposta autoridade espiritual dada por Deus a eles. E que esses filhos de Deus, que lá estão os nossos irmãos, devem viver tão somente debaixo dessas autoridades espirituais que eles dizem ter. E que foi Deus que deu. E quando as pessoas não vivem, não obedecem, elas estão o quê? Em desobediência. Eles dizem muito lá dentro: não toqueis no ungido de Deus. E o ungido de Deus são eles, os líderes religiosos. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Deus, Ele é o Pai dos Espíritos. Ele é o Supremo Criador.
legislador e preservador de todas as coisas. Ele é perfeito. Deus é todo poderoso e soberano. Tudo é de Deus, tudo é Deus. Nós, da graça de Deus, procuramos destacar esta soberania de Deus. Ele é quem decide tudo e todas as coisas. Aliás, tudo já foi decidido por Ele. Nada pode frustrar os seus desígnios. Jó 42, 12. Então implica que Ele é único e que não há semelhante a Ele nos céus, nem na terra, nem nas profundezas do mares. Somos, portanto, todos literalmente filhos de Deus. É assim que eles nos veem. Fomos gerados espiritualmente na vida pré-mortal. E como filhos que somos, devemos ser guiados e dirigidos por Ele. Romanos capítulo 7, versículo 14, ou Romanos 8, 14. O Espírito dele nos dá a certeza de que em cada um de nós, seus filhos, há um potencial divino e eterno. Esse potencial dele está dentro de cada um de nós, porque ele, como Espírito, habita no nosso espírito. No nosso espírito ele testifica que nós somos seus filhos. Deus é Pai dos Espíritos. Então, quando nós temos esse entendimento, nós alcançamos a mente iluminada. Passamos a ter olhos espirituais. E o véu não mais posto sobre o nosso rosto. Porque agora somos espirituais. Não somos mais carnais. Não somos mais alimentados com leite. Aonde não se avança, aonde não se cresce, é sempre as mesmas coisas. Mas quando entendemos que somos espirituais, nós crescemos em graça e no conhecimento a cada dia. Nós vamos avançando, vivendo aqui neste mundo, certo de que não somos daqui, que somos cidadãos dos céus. E que nós já estamos pela fé assentados com Ele nas regiões celestiais. Nós estamos unidos ao Senhor, a um Espírito com Ele. O apóstolo Paulo, que recebeu toda a revelação da graça de Deus, na sua epístola, 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17, ele diz assim: mas o que se une ao Senhor é um espírito com Ele. E é assim que nós somos, sendo então um santuário do Espírito Santo, que habita em cada um de nós, de todos nós que somos seus filhos. Não sendo nós mais de nós mesmos, nós não nos pertencemos mais, somos do Senhor. Versículo 19 diz: ou não sabeis que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo? É no Espírito que ele habita. Nós não nos pertencemos mais. E assim crescemos a cada dia, avançamos cada dia, vivemos tão somente por fé, tomamos posse de todas as coisas, não somos futuristas, não ficamos esperando acontecer, não ficamos fazendo petições repetitivas, querendo mudar a vontade de Deus, a vontade dele que já está nas nossas vidas. Então, quando entendemos essas coisas,
Sabemos que todas as coisas é boa, é perfeita e é agradável. Sabe por quê? Porque é a vontade de Deus e não a nossa vontade. As nossas súplicas diariamente é tão somente de gratidão, agradecendo a Deus por tudo. Seja de forma negativa, que talvez esteja acontecendo nas nossas vidas, mas nós agradecemos, nós damos graça. E quando também as coisas boas acontecem, nós também agradecemos a Ele. Agora, depois de tudo isso, não temos que ficarmos algemados, presos, escravos. Mas dentro das sinagogas, dentro desse sistema religioso, como outrora, nós éramos escravos. Os fardos estavam sobre nós. Os julgos estavam sobre nós. Vivíamos debaixo dos preceitos dos homens, seguindo os homens em tudo quanto eles mandavam que nós fizéssemos. Nós fazíamos porque os víamos, como eu já disse no início, anjo da igreja, autoridade espiritual, profeta. Então não frequentamos mais esses lugares, fomos libertos dos templos religiosos, porque lá Deus não habita, porque hoje, como espiritual, entendemos que nós somos o templo da habitação de Deus. Não temos homens como líderes espirituais, não os seguimos, não estamos mais debaixo de preceitos dos seus fardos, dos seus jugos. Esses jugos pesados, que os filhos de Deus que lá estão não suportam carregar. Eles tentam levar os filhos de Deus que lá estão com todas essas coisas a cada vez mais distanciarem, sabe de quê? Do evangelho do Cristo ressuscitado, que é a graça de Deus, que foi revelado a Paulo, o apóstolo da incircuncisão. Então esse evangelho é que nos faz entender que o senhorio é tão somente de Deus. Este evangelho da graça de Deus nos faz entender que Deus é único, que Deus é soberano, que Ele reina sobre tudo e todos, que tudo quanto tinha que ser feito Ele já fez, tudo é a vontade de Deus. Ele criou o mal, Ele criou o bem. E se as coisas acontecem, e que essas coisas que acontecem sejam ruins, é a vontade de Deus. Acontece porque Ele quis, Ele permitiu que acontecesse. Por isso que Ele é soberano. Por mais que as pessoas ficam dentro desses lugares, orando, repetindo palavras, pedindo para Deus fazer isso, para Deus fazer aquilo, só acontece aquilo que Deus quer que aconteça, porque Deus é único, Deus é soberano. O governo é do Espírito, não é do homem, jamais. É do homem, é tão somente dele. A primazia é dele, a honra é dele, o poder é dele, o domínio é dele, a glória é dele, o louvor é dele, a adoração, assim como todas as coisas, são somente de Deus para todo o sempre. Então aqui é onde eu li Isaías capítulo 42, versículo 8, ele diz: eu sou o Senhor, e não há Deus semelhante a Ele nos céus nem na terra. Não há Deus semelhante a Ele debaixo dos céus, nem debaixo da terra, nem nas profundezas dos mares. Ele não tem quem se levante para guerrear contra Ele, para quem se levante contra Ele, como lá dentro desses lugares eles dizem: o Senhor está guerreando, o Senhor está pelejando. Deus não peleja contra ninguém, contra quem quer que seja. Deus não guerreia contra ninguém, contra quem quer que seja, porque Ele é único, Ele é soberano. Todos são filhos de Deus. Tudo quanto tinha que acontecer já aconteceu. A Bíblia
as profecias já se cumpriram. Tudo quanto está aqui hoje é apenas histórico. Mas a religião diz que vai acontecer porque eles são futuristas e incutem todas essas coisas na mente das pessoas. Então ele diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória a outrem não darei, nem o meu louvor a quem quer que seja. Tudo é dele, tudo é do Senhor. Pense nisso, reflita sobre isso. Você, sem perceber, vive dentro dessas sinagogas tentando. Por que tentando? Porque por mais que você tente, você não vai conseguir dividir a glória de Deus. O que muitos que lá estão querem o que? Posição. É estar em destaques. Uns vão para lá para louvar, outros vão para lá para pregar, outros vão para lá para ensinar, para trabalhar, mas todos estão chamando a atenção para si. Eles são o centro das atenções e querem ser naquilo que eles fazem dentro desses lugares. Há uma disputa tremenda por esses lá dentro das sinagogas. Cada um querendo ser mais do que o outro. Deus não habita nesses lugares. São templos feitos pelas mãos dos homens. Ele é o único. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor de todos. Ele é soberano. Entenda isso. Ele é único. O governo é dele. O Senhor dos Espíritos. Ele é Pai dos Espíritos. Ele é o nosso Pai. Então, nós somos dirigidos e guiados por Ele. Hoje nós temos esse entendimento. A mente foi aberta. O véu não está mais posto. O diabo, a lei, já foi consumada pelo Cristo ressuscitado, que veio para cumpri-la, e Ele cumpriu. Está tudo consumado. Nós andamos tão somente por fé, porque somos justificados por Ele. O justo viverá pela fé. Não estamos voltados aqui nesta vida para as coisas daqui, mas estamos voltados para as coisas dos céus, dos altos de cima. Nós vivemos aqui, mas vivemos no mundo espiritual de Deus. E no mundo espiritual de Deus, nós aprendemos que Deus é único e que Ele é soberano. Fica aí esta palavra. Se gostou, divulgue, compartilhe, dê um like. Um beijo no seu coração, um forte abraço. E eu termino dizendo que nós, da graça de Deus, amamos vocês.